Olá! Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre método de leitura para você na prática. Mas antes de eu continuar, não esquece de já deixar o seu like aqui, curtir essa publicação e, claro, se inscrever nesse canal para você poder receber todos os vídeos novos que serão postados. Para você que é terapeuta, esse canal é essencial porque nós vamos falar sobre a terapia dos oráculos com as cartas. Dito isso, eu vou explicar para vocês um pouco o método de leitura que eu trouxe hoje para a gente poder falar. Então vamos lá. Então sejam todos bem-vindos a esse canal, né? O canal que vai falar muito sobre baralho cigano, sobre cartas. Imagino que vocês que são apaixonados como cartas, sobre baralho cigano como eu, vai amar. Hoje nós vamos apresentar o método do espelho. Vocês já utilizaram essa metodologia? Para que você precisa utilizar o método do espelho? Você sabe que esse método é muito mais simples do que os outros métodos? E que esse método ele é muito mais eficaz do que a maioria dos outros métodos? Por que você deveria então utilizar isso dentro da sua leitura de baralho cigano com o seu consulente? Será que o terapeuta, utilizando esse método, ele vai gerar muito mais conhecimento e autoconhecimento também para si próprio? Será que esse método vai te ajudar a criar muito mais intimidade com as cartas do baralho cigano? O que nós ganhamos utilizando esse método do espelho numa leitura de cartas com o nosso consulente? Vamos analisar então? Então agora eu vou mostrar para vocês o método em si, para que a gente consiga juntos analisar e entender de fato como esse método pode ser enriquecedor, principalmente para você no começo das suas leituras, para você quanto terapeuta e dentro da sua leitura com o seu consulente. Isso vai ajudar você a trazer uma grande análise de quem realmente é o seu consulente, ajudando ele a expandir um pouco mais o conhecimento sobre si mesmo. Então vamos lá? Chegando no método então do espelho, eu vou apresentar para vocês um pouco como vocês devem fazer. Não tem grandes segredos sobre isso. Esse método ele vai falar sobre autoconhecimento. Você vai embaralhar as suas cartas, separando, embaralhando todas elas bem embaralhado. Depois disso, você pode cortar as cartas ou abrir as cartas em leque. Então, quem já trabalha com as cartas, não tem nenhuma novidade, né? Você vai abrir todas as cartas em leque e você vai se concentrar. Claro, todos os métodos precisa que você fale o seu nome completo e a sua data de nascimento, se for para si próprio. Se você estiver lendo para o seu cliente, seu consulente, isso já é natural. Imagino que você já saiba, mas se você não sabe, a técnica é a mesma. Então, você vai pedir para que o seu consulente também fale os dados dele, nome completo e data de nascimento, para você poder constelar a energia do seu cliente, do seu consulente nas cartas. Você pode cortar o baralho, abrir ele em leque, ou você pode pedir para o seu consulente escolher um número de 1 a 9 e o número que ele escolher, você tira as cartas. Como? Se ele escolher o número 5, você vai pegar o seu baralho e vai contar até 5. A quinta carta é a carta número 1. Você conta mais 5, é a carta número 2. Você conta mais 5, é a carta número 3. Você conta mais 5, é a carta número 4. Então, dessa forma, eu utilizo muito isso com os meus clientes, meus consulentes. Por quê? Porque você tem a energia da pessoa ali de forma mais íntegra possível, porque é a energia que ela escolheu no baralho. E você vai colocando as cartas na sequência do método. Então, a primeira carta, a segunda, a terceira e quarta. Até aqui tudo bem? Então, agora nós vamos analisar as cartas que vão, o que elas significam, né? Nós estamos falando aqui sobre o método espelho, autoconhecimento, agora nós vamos entender de fato o que elas significam. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e vão poder utilizar muito isso para a vida de vocês. Agora, nós vamos então analisar as cartas. Aqui eu trouxe para vocês as perguntas que são feitas
que correspondem a cada carta e depois nós vamos analisar na prática como isso se dá. Então já vão se concentrando aí também, porque nós vamos abrir as cartas já já para vocês poderem junto comigo analisar a carta em si. Então a primeira carta ela vai corresponder à pergunta de como eu me vejo. Percebam que as perguntas que nós vamos utilizar aqui, elas vão ao encontro do eu, desse mundo interno que cada um de nós tem, e com certeza as pessoas adoram saber e falar sobre si. Então a primeira carta é como eu me vejo. É onde você vai analisar junto com a pessoa que a carta que está saindo, é a maneira que ela se vê no mundo, que ela se enxerga na vida, diante das situações, seja lá qual for. É a maneira que ela se manifesta no mundo, mas é a maneira como ela se vê, certo? A segunda carta é como os outros a veem, né? Então, é a maneira que as outras pessoas analisam ela, a maneira que as pessoas acabam observando, vendo ela no mundo, no trabalho, nos relacionamentos, na vida de uma forma geral. É muito interessante porque essa carta, quando nós abrimos essa carta, o consulente às vezes a gente fica até assustado, porque às vezes ele não imagina que as pessoas veem ele daquela forma. E a carta muitas vezes sai positiva e às vezes as pessoas imaginam que não é bem assim, né? Então, são surpresas que nós vamos tendo aqui quando a gente vai abrindo cada carta. Na carta número 3, é como eu queria ser. Então, é como eu desejo, como eu desejaria ser ou imaginava que eu deveria ser. Então, essa carta também traz para nós conteúdos que estão muito mais no nível inconsciente da pessoa, né? De como ela imaginou que ela poderia ser nessa vida. Isso ajuda também a pessoa ela se observar, porque às vezes ela queria ser uma coisa e ela é muito melhor do que aquilo que ela queria ser. Olha que interessante, né? A gente não abriu todas ainda, mas a gente vai aos poucos analisando isso com o nosso consulente. E aqui você vai conversando com a pessoa, entendendo como ela pensa cada área da vida dela, ajudando ela a trazer exemplos, né, de como ela percebe isso no trabalho, no relacionamento, na vida dela de uma forma geral, nas amizades, né, como ela queria ser. Por quê? Aí a gente tem que analisar junto também. Se ela se vê desvalorizada, despotencializada, ela se imagina assim, e as pessoas que analisam ela, percebem ela com uma grande força, mas ela queria ser uma pessoa também muito mais forte, corresponde àquilo que as pessoas veem, mas não é o que ela vê nela, certo? Isso é muito importante até para a gente analisar a autoestima da pessoa, de como ela está se percebendo. Pode ser que aqui esteja muito positivo, mas também pode ser que esteja muito negativo. E isso pode gerar, claro, muitos problemas quando a gente pensa no desenvolvimento da pessoa. Pode estar limitando ela de crescer, de evoluir, de se tornar uma pessoa muito melhor. Mas é claro que nós não abrimos ainda a carta número 4. A carta número 4 é a carta do como eu realmente sou. Aqui não tem como mentir, não tem como enganar. A carta 4 vai trazer para o seu consulente ou para você, de verdade, quem você é. Gente, é uma clareza muito grande nessa hora. Por quê? Pode ser que combine muito da maneira como uma pessoa se vê, e pode ser que seja totalmente ao contrário. Ela está se vendo pequena e ela é muito maior, muito mais forte. Às vezes ela acha que ela tem uma limitação e aqui ela é um grande comunicador, uma grande comunicadora. Então, você vai junto com a pessoa a ajudar ela a entender passo a passo da área do autoconhecimento para ela poder se descobrir. Por isso que quando a gente traz no início, né, que esse não é um método muito mais do que um método de leitura simples. Ele é um método que vai ajudar nós, terapeutas, a entrarmos nesse universo de análise, para você poder ajudar mesmo
né, a expandir a consciência do seu consulente, para que ele consiga compreender muito mais esse universo interno que todo mundo tem grande dificuldade. Muitas pessoas chegam para mim e falam, mas eu não sei muito bem o que eu quero, eu não sei muito bem o que eu sou. Quando você utiliza desse método muito simples, né? Eu falei, ele é simples na tiragem, mas ele é muito complexo na análise. Quando você utiliza desse método, a pessoa, ela sai da sua leitura com uma riqueza de detalhes e de possibilidades de saber como que ela vai se comportar no mundo, de como as pessoas a veem e de fato de quem ela realmente é. Então você ajuda a pessoa a entender o lugar dela no mundo. E ela mesma vai fazendo ali, né, conexões e vai entendendo a verdade, né? Eu realmente sou assim. Né? Ela consegue chegar. E se ela não conseguir, você traz essa possibilidade, porque dali por diante ela pode sim se tornar e ser aquilo que ela realmente é. Tendo esse espaço e ela entendendo que ela precisa se empoderar da energia dela, de quem ela é. Então essa carta 4, ela vai trazer pra gente todo esse fechamento para ajudar o nosso cliente, o nosso consulente também a crescer, a se desenvolver e a compreender de fato quem ele é. Então agora eu vou mostrar para vocês na prática, né? Eu trouxe para vocês as cartas agora para a gente analisar juntos. Vamos lá? Então vamos analisar agora o método com as cartas para que vocês também possam fazer isso aí na sua casa. Mas antes de eu começar a fazer a análise, não esquece de já deixar aqui para mim se você já gostou desse conteúdo, quais são as dúvidas que já surgiram e se você já estiver fazendo agora aqui junto comigo, deixa aqui para mim também que você já está fazendo e quais foram as cartas que saíram. Eu vou gostar muito de saber. Mas vamos lá. Então agora o método do espelho, ele completo aqui para vocês. Então a primeira carta, esse consulente, ele é um consulente masculino. Eu realmente tirei essas cartas para uma pessoa e eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar isso juntos, tá bom? Então é uma pessoa do sexo masculino e quando essa pessoa tirou as cartas, nós fomos analisando carta a carta, gente, bateu muito. Então a primeira carta é como a pessoa se vê. A carta dos caminhos, a carta do caminho, ela fala que a pessoa ela tem escolhas no caminho dela, mas que neste momento ela sente que tem obstáculo. E normalmente é uma carta que fala que o caminho está aberto, que não tem obstáculo, mas aqui a pessoa ela sente que neste momento na vida dela existe obstáculos, ela não consegue transpor. Mas a carta fala que ela tem possibilidade de fazer escolhas no caminho dela. Isso está muito claro. Então é uma pessoa que traz isso fortemente na vida. Aí nós vamos para a segunda carta, de como os outros veem essa pessoa. E interessante é que a análise das pessoas é que é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que traz crescimento, é uma pessoa iluminada, né? É uma pessoa que tem uma expansão muito grande, porque tem muita energia, nunca tá parado, né? Tá sempre colocando todo o seu conhecimento mesmo, né, à prova, né? Buscando conhecimento para atingir as suas metas, buscar o seu progresso, o seu desenvolvimento. Então, as pessoas veem essa pessoa dessa forma, mas não era como a pessoa estava se vendo neste momento, naquele momento que nós tiramos as cartas. Então, aqui a gente já começa a entender a importância da gente fazer esse método. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa a se colocar no mundo e entender que muitas vezes o outro está vendo ela muito melhor do que ela realmente está se vendo. E não significa que ela realmente não tem essas qualidades que os outros estão vendo nela, certo? Então aqui a gente ajuda também a melhorar a autoestima da pessoa e ela se encontrar no mundo também. Aí nós vamos para a carta número 3, que a carta fala como eu queria ser. Então aqui é o desejo da pessoa, como eu expliquei agora há pouco para vocês, né, de como a pessoa gostaria de ser. É interessante então, porque saiu a carta da foice. A carta da foice, ela vai trazer para nós uma energia justamente, olha que interessante, gente, de separar o joio do trigo
e também de transformar tudo aquilo que você toca. A foice, ela traz para nós essa compreensão. Ela traz o corte, mas justamente para mudanças, para transformações. Essa é a energia que a pessoa gostaria de ter, de transformar, de transmutar tudo aquilo que coloca a mão. De alguma maneira, essa pessoa ela não está errada, mas ela tem uma outra qualidade. Para chegar nisso que ela deseja, ela utiliza de uma outra energia. E olha que interessante, né? Como a gente vai analisando junto com a pessoa e a pessoa vai percebendo mesmo, né? Que a maior habilidade da pessoa é outra. Não que a pessoa não tenha, mas a sua maior habilidade, a energia que você veio para exercer é outra. E quando nós estamos na nossa energia, fazendo aquilo que nós nascemos para fazer, as coisas fluem muito mais. A tendência é que a gente consiga chegar na nossa meta, que a gente consiga chegar no nosso objetivo maior. Aí nós vamos agora para a carta número 4, que foi que eu falei para vocês. A carta que eu falei para vocês. Como eu realmente sou. E olha que interessante, saiu a carta da chave. A carta da chave é a solução de tudo. A carta da chave são as escolhas que são feitas. A partir disso, todas as soluções são tomadas. Olha só, então a pessoa se vê no caminho fazendo escolha, mas ela não consegue seguir. E olha o que ela realmente é. Ela é a solução. Ela é a escolha. Ela é o empoderamento das suas próprias escolhas. Gente, olha que fantástico. E como isso ajuda as pessoas mudarem de verdade, transformarem suas vidas. Como? Se tornando quem elas realmente são. Então a carta da chave fala que, olha, a chave está na sua mão. Abre o lugar que você quiser, né? Abre a porta para o progresso entrar, abre a porta para as mudanças acontecerem. Você é a solução para isso. É você que tem o poder nas suas mãos. É você que vai à frente, abrindo os caminhos para tudo acontecer para você. Assim para você, para sua família, né, para as pessoas que você ama. Porque essa é a energia dessa pessoa, né? E é uma energia de empoderamento. E a partir desse empoderamento é a solução. Então tem uma escolha, se empodera dela e soluciona todas as questões que estão pendentes na vida. Quando nós trazemos toda essa análise para o nosso consulente, gente, não tem outra palavra que me vem agora, é transformador, porque ajuda a pessoa a organizar tudo isso dentro dela. E, claro, colocar isso em prática. A partir daí, a pessoa, ela tem condições, então, de estar dentro da sua sintonia, da sua energia, né? Entendendo que esse é o papel maior que ela tem, né? Dentro das habilidades que ela tem, o papel maior que ela tem na vida. É a energia que a gente nasce, né? Então, olha que interessante como 4 cartas pode trazer uma complexidade muito grande e, claro, ajudar o seu consulente a sair muitas vezes daquele conflito existencial que muitos deles se colocam e chegam até nós, terapeutas. Então, se você gostou desse vídeo, claro, não esquece de deixar o like aqui, por favor. Se inscreve nesse canal, porque muitos mais vídeos como esse vai chegar para você. Faz lá a sua inscrição e compartilha com os amigos, porque é um assunto extremamente interessante e eu tenho certeza que muitas pessoas querem se conhecer. E é uma maneira fácil, bem simples, lógico, lembrando que ela é ampla e complexa na interpretação. Gostaram? Um beijo para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!